impossibilidade de restituição ao status quo ante. Mas é bem verdade que existem dificuldades para a universalização desta teoria. Eu disse também que no caso do menor se rechaça por completo a lógica do direito civil e no caso do vício sobre o objeto se abraça por completo a lógica do direito civil. Já vimos aí que não há uma teoria geral, não é possível compreender uma teoria geral de unidade de direito de trabalho. Mas o que importa é respondermos a seguinte pergunta: quais são as consequências da nulidade no caso de vício de forma envolvendo a contratação de trabalhador pela administração sem concurso público? Este assunto passou por uma verdadeira evolução. Num primeiro momento, o TST havia entendido, pela então orientação jurisprudencial 85 da SDI 1, que depois se transformou na redação original da súmula 363, o TST havia entendido, havia abraçado a tese aplicada ao caso da inobservância do vício sobre o objeto, no sentido de que não haveria nenhum efeito jurídico. Ou seja, num primeiro momento, a jurisprudência do TST havia se consolidado, no sentido de que o trabalhador contratado pela administração sem concurso público não teria qualquer direito, de modo que aplicar-se-ia aquela situação a teoria de nulidades do direito civil, como se fez em relação ao objeto, de modo a não se preservar nenhum efeito jurídico. Aliás, eu, quando fui advogado da União e atuava na defesa judicial da União junto ao Tribunal Superior do Trabalho, vi inúmeras vezes pronunciamentos do TST no sentido de que não se garantia nem o respeito ao salário mínimo. Por quê? Porque se abraçava por completo a teoria de nulidades do direito civil. Muito bem, a jurisprudência do TST avançou e aí construiu-se uma nova redação, chegou-se a uma nova tese que gerou uma nova redação da súmula 363, redação essa que prevalece atualmente. Então eu vou pedir licença para e sugerir a você que está nos acompanhando que pegue aí a sua CLT com as súmulas do TST para acompanharmos de modo a compreendermos melhor o que diz o TST sobre o assunto. Diz o TST na súmula 363, a contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário mínimo, respeitado o valor salário mínimo, e os depósitos do FGTS. Ou seja, primeiro aspecto fundamental nessa evolução jurisprudencial, reconheceu-se o direito ao recebimento do salário pactuado. E reconheceu-se também que este salário pactuado, se pensarmos em termos de salário mínimo hora, e aí eu preciso esclarecer que a CLT vai lá nos dizer, no artigo 64, o conceito de salário hora. Qual é o conceito de salário hora? O salário hora é o resultado do salário mensal pactuado pelo número de horas limites trabalhadas no mês. Para trabalhadores submetidos ao limite de jornada de 8 horas, que é a regra geral, seria 220, ou seja, vou dividir o salário por 220, que é o que se construiu como limite mensal de duração do trabalho para as jornadas de 8 horas. Para os trabalhadores que trabalham com limite de 6 horas, como no caso dos bancários ou dos turnos ininterruptos de revezamento, aí já temos um outro limite de duração mensal que envolveria o divisor, o chamado divisor de 180. Então, o que é preciso se entender é que na súmula 363 garantiu-se o conceito de salário mínimo hora. Ou seja, o direito ao recebimento de um salário que, considerando o valor do salário hora, respeite o salário mínimo, em primeiro lugar. Antes disso, além da garantia de recebimento da contraprestação pactuada, o que ficou ajustado deve ser respeitado e este ajustado deve contar com respeito do salário mínimo hora. E o TST também entendeu que seria devido os depósitos do FGTS. A tese dos depósitos do FGTS foi construída em função de uma alteração
na Lei 8.036, por meio de uma medida provisória. A Lei 8.036 é a lei que regula o FGTS, que estabeleceu, que trouxe um dispositivo garantindo, mesmo no contrato nulo, o direito aos depósitos do FGTS. E, aliás, o TST tomou emprestado essa tese e, evoluindo na jurisprudência, na súmula 362 da SDI 1 do TST, o TST passou a entender que seria devido os depósitos do FGTS mesmo antes dessa alteração legislativa. Então, fundamentalmente, segundo a jurisprudência do TST, estabelecida na súmula 363, quais são os efeitos da contratação de servidor público sem concurso público, de empregado público? Nulidades, que irá garantir o quê? Contra a prestação pactuada, respeitado o salário mínimo hora e FGTS, de modo que outros direitos não são assegurados ao trabalhador contratado sem concurso pela administração, como o aviso prévio, como a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, como férias, como 13º. Percebam aí que temos mais uma manifestação emblemática da falta de uma teoria geral de nulidades no direito do trabalho. Ou seja, não temos uma regra universal a respeito de nulidades no direito do trabalho. Agora, existem outras problematizações que podem surgir em função dessa necessidade de observância desse elemento essencial que é o concurso público. Primeira questão que você pode estar se perguntando é a seguinte: professor, mas tem direito à anotação da carteira? E o TST enfrentou esse debate quanto à anotação da carteira, e entendeu, havia uma discussão no sentido de que a anotação da carteira estava relacionada com o recolhimento da contribuição previdenciária, que tem natureza de tributo. E o direito tributário tem aquela lógica lá, em função do qual não leva em consideração a licitude do ato que deu origem ao fato gerador, né? Então havia uma tese no sentido de que, mesmo sendo nulo o contrato, haveria direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias e anotação da carteira. Porém, não foi a compreensão que o TST adotou. O TST, por meio do embargos em recurso de revista número 665/159 de 2000, que enfrentou essa discussão, o TST entendeu que não seria devida à anotação da carteira no caso do concurso público, sendo nulo o contrato. Uma outra questão relevante, decorrente dessa questão do concurso público, seria, por exemplo, o que aconteceria se um empregado contratado sem concurso pela administração sofresse um acidente de trabalho. Você poderia estar se perguntando, será que se ele sofresse um acidente ele teria direito à indenização? Será que se nessa limitação, nessa pretensa teoria de nulidades, em que se limitou o alcance dos efeitos jurídicos da relação, o trabalhador contratado pela administração sem concurso sofre um acidente, ele tem direito à indenização? Muito bem, esta é uma questão relevante, atual e fundamental. O TST, recentemente, enfrentou esse debate. Eu peço licença aqui para ler um rápido trecho da ementa da decisão. O TST, a sexta turma do TST, no AIRR 422.440.55.2004, 422.440 de 2004, agravo de instrumento em recurso de revista AIRR, da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, aliás, né, um doutrinador bastante respeitado, atual, no direito do trabalho, processo esse, portanto, da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, disse o ministro na ementa do seu voto, enfrentando o debate sobre o direito à indenização do trabalhador contratado sem concurso que sofre acidente de trabalho, disse o ministro. Trata-se, portanto, de pedido de indenização à esfera extrapatrimonial, não se tratando de verba típica trabalhista, ainda que sua origem tenha se dado em decorrência da prestação de serviços pelo trabalhador em contrato de trabalho eivado de nulidade. Neste contexto, não há como se afastar dos princípios fundamentais expressos na Constituição Federal, moldados pelos ideais do Estado Democrático de Direito, no tocante à inarredável necessidade de efetivação e tutela da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, artigos 1º, inciso 1º, 2º
4º e 170 e artigo 170 da Constituição. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, nesta situação, neste processo, enfrentando o debate sobre o direito à indenização, no caso de acidente de trabalho do empregado público contratado sem concurso, entendeu que seria devido à indenização, fundamentalmente invocando não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, mas também adotando a compreensão de que se trata de um direito não tipicamente trabalhista, mas de um direito de caráter extrapatrimonial. Estaríamos aí no plano da chamada responsabilidade civil extrapatrimonial, responsabilidade civil aquiliana. Muito bem. Uma outra questão relevante decorrente do debate sobre a necessidade do emprego público envolve o tormentoso tema da consequência da anulação do concurso público. Imaginem os senhores que o concurso público ocorreu. O concurso público ocorreu. Mas este concurso público contou com um vício que implicaria, do ponto de vista do direito administrativo, implicaria na anulação do concurso. E, naturalmente, que a administração poderia, né, pela lógica da autotutela, poderia anular os seus próprios atos. Né? O concurso foi anulado. E eu digo que esse se trata de um assunto tormentoso, né? Eu já tive a oportunidade de enfrentar, como juiz, uma ação civil pública, ter que julgar uma ação civil pública, na qual o Ministério Público sustentava a nulidade, requeria anulação de um determinado concurso público, e eu tinha diante de mim, não apenas a análise do procedimento do concurso, mas principalmente a análise dos efeitos jurídicos daquela decisão, já que as contratações estavam efetivadas e os contratos de trabalho, teoricamente, produzindo efeitos. Porém, o que o TST entendeu sobre esse tema? Por meio da orientação jurisprudencial 128 da segunda subseção de dissídios individuais, ou seja, a SBDI 2, o TST entendeu que aplicar-se-ia ao caso a súmula 363, de modo que, no caso, teria que ser considerado nulo os contratos de trabalho, aplicando-se e respeitando-se os efeitos concebidos por meio da tese da súmula 363, de modo que aqueles contratos teriam que ser rompidos e aqueles trabalhadores teriam direito apenas ao salário pactuado, respeitado o salário mínimo hora e depósitos do FGTS. Muito bem, e com isso nós terminamos os aspectos relevantes em relação ao estabelecimento do contrato de trabalho no âmbito da administração. Mas um outro tema importante e que caminha paralelamente a este tema do concurso público, e no fundo, o debate sobre este segundo tema vai recair sobre a questão do concurso público, envolve e exige a nossa reflexão quando pensamos sobre direito do trabalho e administração, regime de emprego público, envolve a temática do emprego em comissão. Talvez, a esta altura, você esteja perguntando, mas emprego em comissão? Talvez você nunca tenha tido contato com esse instituto, talvez os alunos também não tenham tido contato com esse instituto. Mas o fato é que o emprego em comissão é uma daquelas construções, né, que poderíamos considerar aí um monstrinho jurídico, né, no sentido de ser uma figura atípica a exigir a nossa reflexão e compreensão da natureza jurídica, de modo que o emprego em comissão seria, vamos dizer, um misto de cargo público em provimento comissionado, lá do regime estatutário, com emprego público. A grande verdade, quando falamos lá na primeira aula sobre as possíveis espécies de servidores públicos, que no fundo, vão recair sobre a natureza jurídica dos vínculos passíveis de estabelecimento entre o trabalhador e a administração, vimos que podemos ter, em primeiro lugar, o chamado servidor público estatutário, que ocupa um cargo público, uma unidade de poder complexo de atribuições, denominado cargo público. Este cargo público pode ser provido em provimento efetivo, a depender de concurso público, ou em provimento comissionado, envolvendo os cargos de livre nomeação e exoneração.